Boa noite a todos. Gostaria, por favor, antes de iniciarmos o nosso webinar, de confirmar se todos estão conseguindo me ouvir, né, só para verificar se o áudio está ok. Confirme para mim, por favor, via chat. Ok, muito obrigado, Gabriel, pela confirmação. Então, nós estamos dando início, né, com grande honra aí a mais um webinar da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva. Eu vou deixar em tela de espera ainda, enquanto eu vou fazendo uma breve apresentação da LASE, né, e em seguida apresentar o nosso convidado. A Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, para quem não conhece, é uma liga acadêmica multiprofissional. Ela envolve diferentes cursos da área da saúde, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais. Ela foi criada no ano de 2016 e desde então ela vem desenvolvendo uma série de ações de ensino, extensão e pesquisa na área de saúde esportiva e na área de saúde do atleta. É uma liga que ela visa se destacar pelo seu caráter multiprofissional e interdisciplinar. Então, ela procura envolver diferentes profissionais, diferentes campos de saberes que têm em comum, né, o interesse pela área do esporte. Então, considerando a situação que nós estamos vivenciando de pandemia, nós tivemos as atividades presenciais interrompidas, porém buscamos formas alternativas de levar conteúdos e discussões não só para os ligantes, que fazem parte da LASE, mas também para o público em geral, que tem interesse no assunto. Então, dessa forma, nós estamos organizando, há algumas semanas, uma série de palestras em formato de webinar ou mesas redondas online para a apresentação e discussão de diversos temas de interesse na área de saúde esportiva. Eu gostaria, por favor, que vocês que estão nos acompanhando confirmassem via chat qual o curso, né, que vocês estão envolvidos, né, ou se são profissionais, né, qual a profissão de vocês e a cidade de onde vocês estão nos ouvindo, para que a gente tenha uma ideia do nosso alcance, por favor. Então, a Janete, Educação Física da UFTM, de Uberaba. Por favor, usem o chat para nos informar. Tiago, da Fisioterapia da UFTM. Eduardo, também, Fisioterapia UFTM, de Taquaral, São Paulo. A Isadora, estudante de Fisioterapia da UFTM. Matheus também, do curso de Fisioterapia da UFTM. Assim como a Vitória, também do curso de Fisioterapia da UFTM, de Itaiobeiras, Minas Gerais. Gabriel, também aluno do curso de Fisioterapia da UFTM, de São Carlos, São Paulo. Ana Beatriz, de Contagem, Minas Gerais. Flávia, também Fisioterapia UFTM, de Itápolis, São Paulo. Bruno, Fisioterapia da UFTM, de Franca, São Paulo. Muito bem. Gosto sempre de perguntar antes, né, de onde são as pessoas, né, a Graziele comentando aqui, também foi aluna do curso de Fisioterapia da UFTM, agora está no mestrado da Educação Física, também da UFTM, em Ribeirão Preto, está em Ribeirão Preto, São Paulo. É sempre bom a gente perguntar para verificar de onde são as pessoas, né, quem são as pessoas que estão sendo atingidas por esse conteúdo, e para onde nós estamos conseguindo levar a nossa informação. A nossa intenção é sempre ampliar, né, o escopo, aí, o alcance da nossa liga e dos nossos conteúdos, e eu agradeço bastante a presença de todos nessa oportunidade, em que agora eu gostaria de apresentar, né, o nosso convidado, com bastante satisfação que nós temos aqui a presença do terapeuta Vitor Silva Alves, né, graduado em Fisioterapia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, então é egresso, né, da UFTM, profissional da casa, tem especialização em Fisioterapia no Esporte pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp, aprimoramento profissional em Fisioterapia Esportiva pelo Centro de Traumato e Ortopedia do Esporte, o CET, que é o nosso maior centro de excelência na área de fisioterapia esportiva e de formação de profissionais para atuação nessa área. Atualmente é fisioterapeuta na Care Club, a unidade de Ibirapuera, em São Paulo, capital,
E além, né, de todas essas informações, o Vitor, ele tem uma relação muito íntima com a LASE, né, com a Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, porque ele participou de todo o processo de construção e de criação da Liga, até mesmo antes de eu ingressar na Liga, eu assumi atividades na Liga a partir de 2017 e a coordenação em 2018, mas o Vitor, antes mesmo disso, já estava muito envolvido com todas as atividades de criação da LASE e de consolidação da LASE. Então, ele é um culpado, né, pela LASE estar desenvolvendo as suas atividades aqui hoje, ele tem grande responsabilidade nisso. Não só por esse aspecto, mas também, né, pelo fato de nós termos tido bastante contato durante a graduação dele aqui na UFTM, em Uberaba, e também, assim que ele foi para São Paulo também, mantivemos esse contato. É um profissional aí que nós temos bastante confiança no trabalho dele e bastante satisfação em tê-lo aqui conosco. Então, Vitor, eu gostaria de desejar a você as boas-vindas em nome da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva. O Vitor vai trazer um tema muito importante para nós, que são as fraturas por estresse. Aproveitem bastante o conteúdo que ele tem a passar para nós. Agradeço mais uma vez, Vitor. Passo a palavra a você. Fique bastante à vontade para conduzir a nossa aula, só combinando aqui previamente, né, com todos os ouvintes, que nós teremos um tempo, né, da apresentação da palestra do Vitor, assim que ele assumir a palavra. Vocês podem utilizar o chat para realizar perguntas. Preferencialmente, nós vamos usar mais o final da palestra para direcionar essas perguntas para ele. Então, eu vou moderando, né, essa conversa, agrupando as perguntas que forem feitas e encaminhando para o Vitor para a gente fazer um bate-papo sobre o assunto ao final da apresentação. Então, Vitor, mais um pouco da minha tela, e aí você fique à vontade para compartilhar a sua tela se você desejar. Tá, joia. Daniel, obrigado. Antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de aproveitar o nosso tema para perguntar para os participantes o que vocês... Primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando a gente fala sobre fraturas por estresse. Então, gostaria que vocês colocassem aí no chat para a gente já começar com alguma interação. E, além disso, pensando em fratura por estresse, então, fratura, osso. Qual osso vem na cabeça de vocês quando a gente fala de fratura por estresse? Então, esses dois pontos. Primeiro, o que vocês imaginam ou sabem, têm experiência que seja fratura por estresse? E segundo, qual osso vocês acreditam que mais sofre uma fratura por estresse? Porque eu estou falando isso agora, porque depois que eu compartilhar a tela, eu não vou conseguir enxergar mais as perguntas, as pontuações do chat. Então, coloquem aí, por favor, para a gente já começar com alguma compreensão inicial e ir conversando a respeito disso no decorrer da apresentação. Então, agora, sim, me apresentando, na verdade, agradeço a LASE, em nome do professor Daniel e do Bruno Kenji, com os quais eu tive contato. Fico muito feliz de participar, mesmo depois de formar, de atividades que envolvam, por exemplo, a LASE, porque ela me deu muito, né? Não de maneira necessariamente passiva. Na maioria delas, eu fui atrás, juntamente com colegas, mas aprendi muito, foi uma oportunidade enriquecedora para mim, né? Então, poder contribuir agora de alguma outra forma, para mim, motivo de muita felicidade. E esse tema é um que eu venho estudando principalmente nesse ano. Eu estou começando como colaborador, na verdade, monitor no ambulatório da Unifesp de tornozelo e pé. Então, temáticas relacionadas ao tornozelo e pé, provavelmente, a partir de agora, vão ser aquelas que eu mais vou me dedicar aos estudos. Então, a Graça falou tíbia, overtraining, tá. A tíbia, aparentemente, o que a gente mais nos vem à cabeça, relacionada ao osso, à localização, e sobre o que se trata, lesões causadas por esforço, excesso de uso, overtraining,
uma má recuperação. Relação, o Thiago colocou relação com o peso, ótimo. Esforço repetitivo, muito bem. É isso aí. Pessoal, então, como eu não vou ver a partir de agora o chat, vocês podem ir colocando, e aí, no momento que julgar necessário, Daniel pode interromper, a gente discute ali na hora, ou então deixem para o final, fiquem bem à vontade, tá bom? Tá. Vou... E aí eu vou pedir para que alguém só confirme se eu estou apresentando a tela agora. Eu confirmo para você, Vitor. Certo? Para mim aqui já apareceu a capa. Eu vou pedir para que mais algumas pessoas confirmem, só para não ter o risco de algumas pessoas não estarem visualizando ainda. Então, por favor, usem o chat. Janete e o Gabriel confirmaram que estão visualizando. E aparece a ponteira também? Sim, Vitor, aparece também a ponteira. Perfeito. Mais algumas pessoas já confirmaram aqui, o Eduardo confirmou, a Janete confirmou a ponteira, então acredito que você já possa iniciar, tá? Fique à vontade. Então, ótimo. Então, falando sobre fratura por estresse no esporte. Então, a apresentação o Daniel já comentou, sou egresso, formei na UFTM, fiz minha especialização na Unifesp, que era a pós-graduação que eu sempre quis fazer, paralelo a ela, que é um período integral, durante um ano. Paralelo a ela, fiz o aprimoramento profissional pelo CET, que é o Centro de Traumatologia do Esporte. Antes eram vinculados, hoje já não é mais, o CET funciona como esse curso de final de semana, enquanto a especialização na Unifesp é atendimentos todos os dias, uma carga prática muito grande. E hoje eu sou fisioterapeuta, atuando principalmente na reabilitação, na Care Club, que é a unidade de Ibirapuera, que é um centro que envolve diversos profissionais, médicos do esporte, médicos ortopedistas, fisiologistas, profissionais de educação física, nutrição e da fisioterapia. Então, é um centro de saúde voltado ao atleta e praticante de atividade física, aqui em São Paulo. Então, a gente vai falar, basicamente, um pouco sobre histórico, principais conceitos, definições, como que a gente pode fazer o diagnóstico da fratura por estresse, opções de tratamento, alguns pontos sobre critérios de retorno ao esporte e como que a gente pode fazer para prevenir, ou, um outro termo, gerenciar esse tipo de lesão, esse tipo de fratura. Então, a fratura por estresse foi descrita inicialmente em 1855, em militares da Prússia. Porém, só 40 anos após é que, com o advento da radiografia, ela pôde ser confirmada. E fratura da marcha era chamada por ser descrita inicialmente em militares, que ainda ainda é o grupo mais estudado, que mais se publica a respeito disso, e a gente vai comentar posteriormente. E em 1958, já no século passado, houve o primeiro relato de fratura por estresse voltado a atletas. Então, bem isso do que foi comentado, as fraturas por estresse são lesões características de uso repetitivo, então a gente pode chamar de overuse, e no qual são aplicadas cargas repetitivas naquela estrutura, naquela mesma região. Vão levar a uma fadiga no tecido, e a gente não necessariamente vai pensar diretamente no tecido ósseo, ela tem relação também previamente com a fadiga de tecidos moles, por exemplo, tecido muscular, e isso vai promover aumento de sobrecarga em região óssea, porque esse músculo não está dissipando toda aquela energia como deveria dissipar, e pode provocar alterações ósseas, no caso da microarquitetura óssea. E é uma lesão relativamente comum entre praticantes de exercícios que são repetitivos. Então, tem algumas possibilidades de dividir fratura por estresse. Uma delas é dividi-las em fraturas por fadiga e fraturas por insuficiência. Porém, temos que ponderar algumas coisas. Com relação à fratura por fadiga, seria o acúmulo de microtraumas em trabéculas ósseas consideradas normais.
E fraturas por insuficiência seriam aquelas resposta a uma atividade que foi normal em um osso já comprometido. Geralmente são pessoas com baixa densidade mineral óssea. Porém, aqui que está esse contraponto, como que a gente vai fazer para identificar se esse osso estava normal ou se ele estava anormal? Qual essa atividade que foi comum ou qual atividade que foi extenuante? Porque a fratura por fadiga seria essa, uma carga já um pouco mais exacerbada em um osso comum. Então, isso fica um pouco difícil de se compreender. Então, fraturas por insuficiência são, por muitas vezes, colocadas, por exemplo, fratura de colo de fêmur em idosos, em população idosa, porque já não tem uma boa capacidade, uma boa condição desse tecido ósseo. Então, por vezes, alguns autores, para fraturas por estresse no esporte, não utiliza fratura por insuficiência, utiliza apenas fratura por fadiga. Então, essa é uma possibilidade de divisão, e a referência utilizada foi basicamente utilizada fratura por fadiga, essa no caso, pensando em fraturas por estresse no esporte. Com relação à epidemiologia, é muito difícil a gente delimitar como que a fratura por estresse se apresenta no esporte como um todo, porque eu coloquei que ela pode ser classificada como atividade dependente, ou esporte dependente, ou indivíduo dependente, que a gente afunile cada vez mais, porque olhar para esse indivíduo, olhar para esse atleta especificamente, é muito importante do que se englobar diversos atletas de diferentes práticas esportivas. Então, vai definir, por exemplo, a diferença de um atleta bailarino ou bailarina de um atleta militar. Ambos podem ter fraturas por estresse, mas a gente tem que separar de acordo com a atividade exercida por eles. Mas, se a gente for falar em dados epidemiológicos, elas podem representar cerca de 10% de todas as lesões no esporte, e especificamente em militares, que são grupos muito estudados, pelo fácil acesso que se tem e controle, dificilmente você vai perder a amostra de militares ao se fazer uma pesquisa científica, por isso que militares são muito utilizados como amostra para esse tipo de pesquisa. Então, são 40% de fraturas por estresse no membro inferior. Então, é uma porcentagem bem elevada. Em corredores, que também é uma outra população muito acometida e muito estudada, falando especificamente nas localizações, a tíbia corresponde ao local com maior incidência, 33%, seguido dos ossos do tarso, 20%, e metatarso também 20%. Ou seja, tornozelo e pé são, ou mais distal do corpo, né, são as regiões mais acometidas em atletas de corrida de rua. E aí, se a gente pensar em esportes que utilizam muito de extensão de tronco, a gente pode pensar, por exemplo, em wrestling, ou luta olímpica, atletas de ginástica, eles também podem ter muito acometimento de coluna vertebral, por exemplo, em pares articulares. Então, são alguns, a gente tem que entender bem o gesto esportivo, quais as demandas daquele esporte, para a gente entender as possibilidades de fraturas por estresse nas mais diversas aplicações, nas mais diversas áreas. Então, para a gente compreender o que se passa, o que ocorre numa fratura por estresse, a gente tem que entender um pouco sobre a constituição óssea. E passando rapidamente pela região, pela conceitos microscópicos, a gente tem que entender pelo menos esses 3 tipos de células ósseas, que são os osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Os osteoblastos vão basicamente, aqui sendo bem simplista, recobrir o tecido ósseo. Os osteócitos foram osteoblastos, eles funcionam basicamente como uma regulação de cálcio, fósforo do tecido ósseo. E os osteoclastos vão funcionar basicamente pela reabsorção de cálcio no tecido. Então, a gente tem que entender, basicamente, o que está acontecendo
numa fratura por estresse, que aí a gente vai utilizar desses conceitos posteriormente para a gente compreender de fato. Então, um osso lamelar, pensando num osso maduro, o osso de um adulto, que é a maioria dos ossos do corpo. A gente tem tanto a parte cortical quanto a parte trabecular. Então, se a gente pensar na parte trabecular, que é o osso esponjoso, aqui na imagem da direita, ela está nessa região mais avermelhada, e a gente tem a cortical, que seria a região mais externa. Então, pensando em ossos longos, tá? Que muitos deles, todo osso pode ser acometido pela fratura por estresse, tá? Mas isso vai depender da carga que se dá, que se imprime a esse osso. Então, é importante a gente entender agora a diferenciação entre o osso cortical e o osso trabecular, porque eles respondem de maneira diferente à carga. O osso cortical, ele tem uma elasticidade um pouco maior, ele resiste ele resiste bem mais a compressões, então, cargas oriundas de vertical, mas não resiste tão bem a cargas de flexão. Já o osso trabecular, a compressão, ele não gosta disso, ele não resiste bem, mas a flexão, ele resiste já um pouco melhor. Isso vai ser importante para a gente compreender depois o prognóstico desse tipo de fratura, porque a gente tem que ver até que ponto do osso foi acometido, que essa lesão acometeu. E a partir daí, a gente vai conseguir traçar todo o plano de tratamento, tendo prognósticos, compreendendo em que região está sendo acometida. É só no osso trabecular, pegou a cortical do osso, em que região do osso que essa fratura está instalada. Isso é importante, a gente vai discutir. Então, pensando, por exemplo, no osso cortical e no osso a região trabecular. Então, região trabecular seria aquela região mais interna, cortical, região mais externa, que eu havia comentado, mais comum em ossos longos. A gente tem que lembrar que na cortical, a gente tem os canais de Haversianos, enquanto que a gente não tem no osso trabecular. E ainda, recobrindo na região externa da cortical, a gente tem a possibilidade de periósteo. Isso vai ser também um mecanismo de proteção, enquanto no trabecular nós não temos. E isso é alguns pontos, fatores que são importantes para que a gente compreenda de fato por que está ocorrendo cada um desse tipo de lesão. Então, se a gente pensar de diversas cargas que podem estar sendo imprimidas, sendo impostas a esse osso. A gente tem uma carga de tração, por exemplo, e a gente tem uma carga de compressão, a gente tem cisalhamento, a gente tem torções. De maneira geral, os ossos longos, eles vão responder bem a cargas de compressão. Porém, alguns deles, ao cisalhamento, não vão bem, cargas torcionais não é interessante ao tecido ósseo. Só que aquela que, para fraturas por estresse, a gente tem que ter maior atenção, nos ressalta aos olhos, são as cargas de flexão. Se a gente pensar em cargas de flexão, na região anterior desse osso longo, pensando, por exemplo, na tíbia. A tíbia é um osso longo, que na região anterior é convexa, na região posterior é côncava. Então, se a gente pensar em cargas de flexão, se essa região aqui for a região anterior, ela vai estar mais exposta à tração. Se essa região for a posterior, ela está mais exposta à compressão, certo? Então, se eu virasse de lado, por exemplo, e vocês pegassem a minha tíbia, região anterior, com relação à carga de flexão, essa que eu acabei de dizer, que é aquela que a gente tem que ficar mais atento. Região anterior da minha perna, da minha tíbia, estaria sendo tracionada. Região posterior estaria sendo comprimida, certo? Isso aqui vai ser muito importante
para a gente compreender prognósticos e formas de tratamento. E esse tipo tanto o trabecular quanto o ósseo, eles respondem de maneira diferente, de maneiras distintas a microtraumas, né? Então, tanto a cortical quanto o trabecular, os microcracks aqui seriam as microfraturas, microlesões. Então, à medida que a gente tem microfraturas naquela região, a gente vai aumentar a produção óssea a nível microscópio em cada uma dessas regiões, até que se forme até que se tenha a formação de calo ósseo no tecido. Então, a gente inicia com a apoptose de osteócito e canais de cálcio vão sendo sinalizados, isso já quando se tem os primeiros pontos de microfratura, e vão sendo reabsorvidos, e até que os osteoblastos vão criando reparo nesse local que foi realizado o dano. Então, a gente precisa de tempo para que o tecido se adapte a isso. Porém, qual que é a fisiopatologia da fratura por estresse? A gente tem um aumento súbito, principalmente se a gente considerar aí 4 a 6 semanas, que é um período importante e o mais básico, assim, de adaptação de tecido muscular. Então, de 4 a 6 semanas, eu tive um aumento muito elevado, não foi programado, de carga de treino, de intensidade. Esse já vai ser um dos pontos principais que vai dar o start, o início da fratura por estresse. Porque essa sobrecarga, ela foi cíclica, ela foi repetitiva, então causou microfraturas. Porém, eu não tive tempo de remodelação óssea necessário. Assim, eu não consigo reparar aquela microlesão, como mostrado na imagem anterior. Eu não tive tempo de remodelação óssea, porque a gente não teve esse descanso. Então, essa carga que foi dada é uma microfratura. Ela não vai ser suficiente para ter uma fratura aguda. Não foi o único episódio que ocorreu, que gerou essa fratura, mas foram pequenos episódios repetidos várias vezes sem que a gente desse tempo de reparo para o tecido. Então, inicialmente, a gente tem uma deformação elástica que pode se tornar uma deformação plástica. A gente continua expondo o tecido, o corpo, a microfratura, a carga, que vai causar as microfraturas, e essas não tendo possibilidades de reparo do tecido, podem vir a se tornar uma fratura completa, que aí seria, nesse caso, o pior prognóstico, é tudo aquilo que a gente não quer. Então, esse gráfico, ele vai mostrar para a gente essa parte de adaptação tecidual. Então, a gente tem um primeiro evento de estresse. Estresse pode ser um treinamento, uma carga que a gente utilizou, e isso vai ser aplicado de acordo com aquela modalidade ou prática esportiva. E aí, após esse primeiro evento de estresse, eu tive tempo de remodelação. A gente teve um repouso, um descanso necessário para que o corpo se adaptasse a esse primeiro evento de estresse, de carga aplicada. Depois disso, a gente vai e aplica novamente um outro estresse. A gente tem uma diminuição, mas depois a gente aumenta, tem a capacidade de remodelação óssea. E assim, sucessivamente, assim a gente vai progredindo a carga de treino com uma maneira, digamos, mais saudável. Porém, se a gente não respeita esse intervalo de descanso, de repouso, em que não só o tecido ósseo, todo o corpo, mas aqui especificamente de tecido ósseo, né? A gente tem episódios de estresse repetitivos, não tem tempo para remodelação óssea, não tem tempo para adaptação do tecido esse músculo esquelético, a gente pode só estar degradando esse tecido. Então, daí a gente tem um dos pontos principais do surgimento de uma fratura por estresse. Até aqui, se porventura
tiveram dúvidas, quiserem comentar, coloquem aí no chat, fique à vontade para interromper também. Falando sobre fatores de risco, eles podem ser divididos principalmente em intrínsecos e fatores extrínsecos. Pensando nos fatores intrínsecos, a gente tem possibilidade de variação anatômica, condições musculares, como, por exemplo, fadiga muscular, como aquilo que eu havia comentado. Esse tecido muscular, por ele já estar muito fadigado, ele não tem aquela mesma capacidade de dissipação de energia. Então, vão ser sobrecarregadas as articulações, tecido ósseo. Estado hormonal, então, variações hormonais, desregulado. Gênero, no caso de, pensando em mulheres, podem ser mais acometidas. Etnia, pensando em pessoas negras ou pretas, por ter uma maior densidade óssea, são menos acometidas do que brancos ou caucasianos, e a idade, pensando em pessoas mais idosas, são mais predispostos a ter esse tipo de lesão. E fatores extrínsecos, seriam aqueles relacionados ao gesto esportivo, uma mecânica que não está tão adaptada ou que pode ser melhorada, e no caso daquele esporte específico, hábitos nutricionais ou maus hábitos nutricionais e equipamentos utilizados, então o calçado não está adequado, um dispositivo que ele não está usando de maneira correta, é uma raquete, pensando no tênis, e aí tem inúmeros fatores que a gente pode discutir relacionado a equipamentos. E vai da nossa parte também da orientação para o atleta. E tipo de solo, pensando também que ele corria em um parque, que é sempre bem plano, mas agora está correndo na rua cheio de um local todo acidentado. Então, ele mudou o solo, isso faz importância e vai da nossa condição avaliar esses quesitos. Porém, eu chamo atenção aqui para gênero, né, pensando que mulheres poderiam, e são de fato, mais acometidas, mas a gente falava muito sobre síndrome, tríade da mulher atleta, pensando que vai ter alterações menstruais, osteoporose, problemas hormonais, porém, isso é algo que pode acometer acomete de fato mulheres, mas pode acometer homens também. Então, isso aqui, só para pontuar, porque isso dá uma discussão muito grande, até para congressos futuros, próximas aulas, discussões, mas só para pontuar, que seria, então, a deficiência relativa à energia no esporte, que ele vai incluir a tríade da mulher atleta, mas não vai se limitar a isso. Então, o que talvez aplica-se exclusivamente às mulheres seria no quesito da amenorreia. Todos os outros fatores, por exemplo, fatores cardiovasculares, gastrointestinais, imunológicos, hematológicos, metabólicos, endócrinos, a saúde óssea, enfim, diversos fatores que podem estar associados aí ao surgimento de uma fratura por estresse, e cabe a nós, profissionais da saúde, trabalhar em conjunto para que a gente consiga identificar e dar o melhor suporte possível para o nosso cliente, para o nosso atleta. O diagnóstico da fratura por estresse, a queixa do paciente, desse atleta, vai ser uma dor localizada, muitas vezes acompanhada de edema no local da região, que ele vai referir uma limitação funcional, e ela pode ser progressiva também. Sentia dor durante o treino, no começo, aquecia, já não sentia mais, sentia dor no começo, aquecia, não sentia mais, só que depois do treino voltava a sentir essa dor, até o momento que eu sinto dor para qualquer movimento que eu possa fazer. Então, é importante analisar isso, com relação a que tipo de limitação funcional se queixa esse atleta. Então, geralmente, ela está associada a isso. Aumento de dor com o exercício, mas diminui com o repouso. Então, geralmente, são caracterizadas assim as fraturas por estresse. E aí, uma anamnese completa, bem feita, vai ser muito importante, porque para a gente entender o histórico desse atleta de lesões,
se ele se alimenta bem, se ele possui um bom sono, se ele se recupera após suas sessões de treino, se ele mudou o seu calçado, se ele mudou o terreno que treina, se mudou o treinador ou se mudou a assessoria de corrida, de treinamento. Então, isso é tudo muito importante da gente compreender e vai contribuir para o nosso diagnóstico. E diagnósticos diferenciais, o que a gente tem que excluir? Então, tendinopatia, síndrome compartimental, estudo, por vezes, pode ser um pouco mais difícil, principalmente na síndrome compartimental, mas são possibilidades diagnósticos diferenciais que são possíveis. E a gente tem que estar atento às bandeiras vermelhas, que seriam isso? Aqueles casos em que esse atleta refere dor no período noturno, que não casa muito com uma queixa que ele relata. Então, isso tudo é muito importante da gente estar atento, que aí poderiam ser, por exemplo, os osteomas, osteoma osteoide, osteomielite, neoplasias, e aí já não teria um bom prognóstico, mas é importante, porque às vezes a gente acha que é uma fratura por estresse, e não é. Então, daí, o caso de se ter atenção a esses diagnósticos diferenciais. Só que muitos deles vão ser por exame de imagem. Então, daí a importância de a gente trabalhar em conjunto com outros profissionais. Então, eu, enquanto fisioterapeuta, tenho que ter esse contato com o profissional da medicina, com o treinador desse atleta, para entender, poxa, ele subiu muito a carga de treino, o que aconteceu, como que está a sua alimentação, ter um colega nutricionista para poder orientar, auxiliá-lo, isso é muito importante. Quanto à classificação, ela pode e deve ser realizada para a gente entender o prognóstico, dar esse prognóstico para o atleta, para a equipe, no caso de um clube, e entender basicamente como que vai se dar esse tratamento. Buscando sempre o quê? Assertividade. Ser o mais assertivo possível para o atleta ou para a equipe como um todo. Só que a gente tem várias possibilidades de classificação das fraturas por estresse, sendo que a maioria delas podem ser utilizadas algum tipo com parâmetros de imagem, seja um raio-x, seja ressonância magnética, principalmente, ou serem classificadas em fratura por alto e baixo risco, que é basicamente o que a gente vai utilizar. Mas, pensando em possibilidades de classificação por meio de parâmetros de imagem, a primeira delas seria a classificação de Arendt e Griffiths, que ela é composta por 4 estágios. E o interessante dela é que ela vai tentar definir o tempo de repouso necessário para a melhora dessa fratura. Então, de acordo com o que foi o achado na ressonância, e aqui no caso ressonância e não o raio-x, ou radiografia, ela dá um prognóstico de tempo de descanso necessário. Né? Então, seja a fratura 1, em torno de 3 semanas, a fratura 4, em até 16 semanas. Então, isso é algo interessante, importante, mas eu não vou me atentar aqui especificamente ao que a gente acha em cada uma das imagens. Posteriormente, a gente pode conversar, se tiver alguma dúvida, mas no caso 1 é positivo em ponderado de STIR, no caso de grau 2, tanto imagens positivo em STIR e positivo em ponderada de T2. No caso de grau 3, T1 e T2, mas não tem a ruptura de cortical, que é aquela região mais superficial, tecido ósseo. E no caso do grau 4, ela tem definição da ruptura cortical, que não é um prognóstico que a gente deseja, tanto em T1 quanto T2. E tem a linha de fratura visível, muito chamada na literatura, até mais em livros, né, que é a base para o nosso estudo, é a linha negra, que é algo que a gente não quer. Mas eu não vou entrar em detalhes especificamente com relação à imagem, por achar que outros profissionais podem auxiliar até sobre esse tema mais do que eu, e por não saber com quem que a gente está falando, né? Então, pode ter alunos de
períodos mais iniciais ou profissionais que, de fato, nunca vão lidar com o exame de imagem. Então, só para a gente ter um parâmetro de uma visão mais contextualizada, mas não com tantos detalhes. Uma outra forma de classificação, ainda por diagnóstico de imagem, é a de Frederickson. Ela, no caso, tem 5 estágios, existem adaptações dela. No caso, são 5, mas tem de 0 a 4. Uma outra possibilidade é excluir o 0 e colocar, por exemplo, 4A e 4B. Mas ela vai avaliar o acometimento do periósteo, que é aquele tecido que vai recobrir o tecido ósseo, e seguido por acometimento de tecido medular e de cortical, também por exame de imagem. E aquela que a gente mais utiliza na prática clínica é a classificação seja de alto ou baixo risco. O que vai definir que uma fratura seja de alto ou baixo risco? Então, localização óssea, prognóstico de consolidação, se essa região tem mais chance de se consolidar ou não, características obtidas no exame de imagem. Então, o exame de imagem ele é importante para complementar o nosso diagnóstico. E dessas duas características, a de alto risco tem que ter pelo menos uma delas, que ou ela tem uma vascularização um pouco pobre, essa região, a vascularização não favorece tanto a recuperação, ou ela tem uma grande força de tração, é uma região óssea que é muito tracionada. E aí a gente tem que pensar em toda a anatomia, em regiões que têm fixação de tecido muscular. Então, onde qual músculo se insere nessa região? Então, se ele está tracionando essa região, vai dificultar a sua consolidação. Então, isso é um dos fatores que vai indicar se essa fratura é de alto ou baixo risco. E aí, pensando em quais seriam essas fraturas por estresse, de baixo ou de alto risco. Na tabela da esquerda, a gente tem as de baixo risco, que são de membros superiores, região de clavícula, escápula, húmero, ulna, escafóide, metacarpo. Poxa, então, membro superior. Mas não é tão comum, por isso mesmo que eu havia perguntado, a gente entrou ali, quem comentou, a gente teve basicamente uma mesma opinião, né? Tíbia. Tíbia é o que vem já claro na nossa cabeça quando a gente pensa em fraturas por estresse. Mas membros superiores também podem ser acometidos. Aquilo que eu havia comentado, a gente tem que entender qual que é a demanda desse atleta. Então, no caso que é um pouco mais comum, região proximal de ulna ou distal de úmero. E aí pensando, por exemplo, em tenistas. Então, são regiões que podem ser acometidas. No caso de membros inferiores, diáfise de fêmur, diáfise de tíbia, fíbula, calcâneo. A fíbula já é muito rara, não acontece tanto. Pensando em coluna, pars interarticulares, como eu comentei, e pelve também pode ser acometida. E pensando nas de alto risco, fraturas por estresse, colo de fêmur, aqui especificamente entra muito aquela fratura por insuficiência que eu havia citado lá no começo. Então, por vezes, em atleta de alto rendimento, a gente não encontra tanto fratura em colo de fêmur, a não ser que a qualidade do tecido ósseo não seja boa. Então, aí sim é mais comum de acontecer. Região malelo-medial, navicular, talos, patela. Poxa, patela é uma região que vai estar sendo muito tracionada, então não teria um bom prognóstico. Então, é basicamente assim que a gente vai compreender se essa fratura é de baixo ou de alto risco. Então, como eu havia comentado, como eu tenho estudado mais sobre fraturas, sobre pé e tornozelo, tentando direcionar um pouquinho mais para essa região, que de fato são regiões mais acometidas por fraturas por estresse. Porque se a gente pensar em corrida de rua, futebol, handball, voleibol, a maioria dos esportes tem uma demanda muito grande de membros inferiores. Daí o fato dessa região do membro inferior ser mais acometido por fraturas por estresse do que coluna vertebral ou membros superiores. Quais são as mais comuns de membro
de tornozelo e pé. Tíbia distal, póstero medial, que pode ser confundida até com a popular canelite, né, que é a síndrome do estresse póstero medial. Calcâneo, segundo e terceiro metatarsos. Fíbula não é muito comum, mas também pode acontecer. Então, essas são as mais comuns de tornozelo e pé, essas três. E, pensando nessas de baixo risco, elas têm bons resultados de cura, de fato, com a modificação da atividade. Então, se o atleta pratica o atletismo, a gente pode diminuir a demanda dele, não necessariamente zerar. Se for o caso, vai ser que ser realizado tirar toda a sobrecarga desse atleta, todo o treinamento, afastá-lo do treino. Mas muitas vezes apenas diminuir a sua carga de treino já é suficiente. E ele possui grandes chances de melhora. Então, pensando, por exemplo, no calcâneo, que foi uma das regiões que está entre as regiões mais comuns, o que é mais comum de acontecer é na região posterior. Justamente, agora retomando aquilo que eu havia comentado lá no início. A gente tem que entender sobre como que está projetado a região das trabéculas ósseas, por exemplo. Então, essa linha, esse tracejado aqui em azul, é a região onde está direcionado o osso trabecular, no caso do calcâneo. E se a gente tem uma carga perpendicular na região posterior, essa região vai acabar sendo aquela mais acometida em caso de fraturas por estresse no calcâneo. Então, justamente por questões anatômicas. E pensando nas de alto risco, ainda em tornozelo e pé, a gente tem a região cortical de tíbia anterior, maléolo medial, navicular, base de quinto meta, sesamoides, no caso do sesamoides do hálux, e talos. Essas regiões, elas são sujeitas ou a tração, então tem muita carga, ou tem algum músculo que vai tracionar essa região, e muitas das vezes ela não tem um bom suprimento vascular, então vai dificultar a sua consolidação óssea. Então, daí é um dos motivos, por isso é um dos motivos de ser considerado de alto risco. Nas fraturas de alto risco, muitas vezes são necessários a gente utilizar equipamentos como órteses, muleta, 2 muletas, ou se for necessário, cadeira de rodas, porque a gente tem que ter restrição de descarga de peso. Então, alguns dispositivos podem ser utilizados, que a gente vai comentar quando a gente falar sobre o tratamento. Pensando, então, na anatomia óssea do pé, esse osso está destacado em vermelho, é o navicular. Então, essa região mais central do navicular, ela não tem um bom prognóstico. Por quê? Pela dificuldade de vascularização. A gente tem 2 artérias que são paralelas a essa região. Então, nessa região central, a vascularização é um pouco mais pobre, o que vai acabar dificultando a cicatrização, sendo considerada, portanto, uma fratura de alto risco, essa região central do navicular. Outra, que também é esse mesmo raciocínio que a gente tem que fazer de quais estruturas passam por ali, a fratura por estresse sesamoide. Então, a gente tem o tendão que está do flexor longo do hálux, que é essa linha que está em amarelo, ele passa entre os sesamoides. E nessa região dos sesamoides, geralmente elas são transversas, também não possuem um bom prognóstico, porque vai ter um tendão passando por ali e vai estar sempre tracionando, movimentando essa região. Novamente, uma fratura que não possui bom prognóstico. E se a gente pensar no tratamento, ele deve ser um tratamento individualizado. Então, nessa discussão, a gente não vai falar sobre protocolo, porque é muito difícil. Como é que a gente fala de protocolo de tratamento para fraturas por estresse como um todo? É muito difícil, porque vai depender da demanda desse atleta,
vai depender do nível de treinamento desse atleta, do local que foi essa fratura, ela é de alto ou de baixo risco. Então, são diversos fatores que vão contribuir para que a gente individualize cada vez mais o tratamento dessa fratura, o tratamento desse atleta. Então, a gente tem que compreender o que levou esse atleta a ter essa fratura por estresse. A partir disso, buscar meios para corrigir essas adequações, essas alterações que foram previamente identificadas. Então, principalmente os fatores extrínsecos, que são potencialmente modificáveis, a gente tem que atentar a eles para tentar modificá-los e otimizá-los para o nosso tratamento. Intrínsecos já ficam um pouco mais difícil de serem corrigidos, mas ainda assim, em alguns deles é possível. E entender, como eu havia dito, a demanda e o que vai ser necessário para o tratamento desse atleta. E a gente tem que ter muito cuidado quando falar no tratamento, porque se ela for uma fratura de baixo risco, e eu falar para o atleta, olha, a partir de agora você não pode fazer mais nada, tem que tomar cuidado, essa fratura pode evoluir, e pode de fato. Então, corrida que você faz, a partir de agora não vai correr mais, e o tratamento que a gente faz é em cima de uma maca e pronto. A gente pode estar descondicionando em demasia esse atleta. Isso é algo muito ruim, principalmente se for um atleta de alto rendimento. Ou atletas amadores hoje, por vezes, são considerados atletas de alto rendimento. Por exemplo, quem faz triatlon, atleta de triatlon, um Ironman, não são atletas profissionais, são atletas amadores. Agora você vai falar que esse atleta que faz um Ironman, a última prova que ele faz, ele corre 42 quilômetros. Então, ele está lá 8, 10 horas de prova. A gente vai falar que esse atleta não é de alto rendimento? Ele pode não viver do esporte, mas a demanda que ele tem é muito alta. Então, será que não tem outras formas de adaptação dessa carga? Então, é o seguinte, você está correndo 21 quilômetros, vamos diminuir um pouco isso, corre menos, ou a velocidade está X. Não, vamos correr com uma velocidade uma velocidade diminuída. Então, fazer adaptações que podem ir bem. Não necessariamente a gente tem que tirar por total esse atleta do esporte. Ou, se ele é um atleta corredor e é na corrida, independente da variação, da adaptação que a gente faça, ele continua sentindo dor, vamos praticar ciclismo? Vamos fazer uma bike, seja indoor, na academia, na fisioterapia, ou na outdoor, pode fazer na rua, no parque, enfim. Porque no ciclismo ele vai manter algum condicionamento e não vai provocar a dor ou causar, ou não vai aumentar a chance dele ter uma fratura completa. Então, adaptações são muito importantes, isso a gente tem que estar atento. Do contrário, a estudo que eu comentei, se a gente negligenciar uma fratura de alto risco, né? Então, uma abordagem oposta a isso seria a gente manter mesmo os níveis de carga, ou considerando que é uma fratura de alto risco, a gente não fazer as restrições necessárias, porque na maioria delas, a gente tem que diminuir a descarga de peso. Então, aqui entra, como eu havia comentado, RoboFoot ou outras abordagens que podem ser realizadas. Então, a gente tem que ter um tratamento suficiente, no caso da fratura de alto risco, para que a gente não dificulte ainda mais o retorno desse atleta ao esporte. A gente tem que ter bem claro essa balança, essa análise na nossa abordagem. Então, sempre pensar numa abordagem holística, né, esse artigo trouxe alguns pontos principais para a gente abordar a fratura por estresse. Então, a gente tem que analisar a biomecânica e a técnica esportiva desse atleta, possibilidades de alterações de prática esportiva durante a nossa intervenção na reabilitação, para que ele não perca condicionamento, mas que
mantenha fazendo algum exercício. Otimização nutricional, pensar possíveis alterações hormonais que esse atleta esteja passando. Fatores emocionais e mentais também são muito importantes, a gente pode trabalhar com isso cada vez mais no esporte. E a possibilidade de estabilização cirúrgica, né? Também a abordagem cirúrgica, não vou entrar em detalhes aqui nessa apresentação, mas é uma possibilidade. Então, se a gente tem essa suspeita de fratura por estresse, essa imagem fala muito bem sobre isso. Então, ela vai demonstrar um algoritmo que teve bons resultados na evolução clínica de suspeita de fratura por estresse. Então, a primeira coisa, suspeitei que esse atleta tem uma fratura por estresse. A gente vai lá, solicita radiografia. Deu positivo para fratura por estresse, a gente vai tratar essa fratura por estresse, como eu havia comentado, né? Compreendendo o que causou, quais são as possibilidades e tudo mais. Só que se deu negativo, esse atleta, ele é de alto rendimento? Qual que é esse local de fratura? Seria alto risco ou seria baixo risco? Então, se ela for na radiografia, muitas vezes na primeira vez que a gente faz o raio-x, pode ser que não apareça a fratura por estresse. Mas esse atleta continua se queixando, continua com dor naquela região. Então, se for uma região que a gente sabe que é de alto risco, ou esse atleta ele é de alto rendimento, e a gente dá uma abordagem mais focada nele, a gente pode solicitar a ressonância, porque aí ela vai ser mais específica do que somente o raio-x. Mas por que não faz isso com todo mundo? Porque muitas vezes não tem necessidade, não é um recurso barato e tudo mais. Mas se isso não entra no caso, ele não é um atleta de alto rendimento, ou o local de possibilidade de fratura não é de alto risco, a gente pode esperar entre 2 e 3 semanas repetir o raio-x, ou no caso a ressonância, vir a aplicar a ressonância magnética posteriormente. E aí, assim, a gente vai ter um diagnóstico mais preciso. E aqui entra um ponto muito importante. Se não necessariamente no começo da queixa do atleta, essa fratura por estresse vai ser identificada no raio-x, mas ele continua se queixando, aí entra aquele ponto que eu havia comentado, diagnósticos diferenciais. A gente vai excluindo possibilidades, mas a gente de fato suspeita que é uma fratura por estresse, mas aí ele já fez novamente o raio-x e aí não deu nada. Uma possibilidade que aí entra, talvez, uma curiosidade, mas que em algum momento a gente pode se deparar com isso. Existe a possibilidade de a gente ter que induzir o exercício para realizar o exame de imagem. Então, naquele momento que foi feito a avaliação do exame de imagem, do raio-x, por exemplo, o atleta não estava em repouso, estava sem dor, então acabou que não saiu na imagem. Mas se a gente induzir, então o que seria isso? Colocar uma esteira, até mesmo alguns protocolos que a esteira vai ficar inclinada, vai provocar a dor. Nossa, agora sim eu começo a sentir a minha dor, estou sentindo desconforto. A gente tira o atleta daí e logo em seguida faz o exame de imagem. E aí dá positivo. Então é uma possibilidade que pode acontecer. Não é tão comum assim, mas pode acontecer. E aí entra como uma curiosidade nesse aspecto de suspeitar de uma fratura por estresse, mesmo que inicialmente não tenha saído no exame de imagem. E aí, pensando no tratamento especificamente dessas fraturas de baixo risco, elas geralmente são expostas a cargas, a forças compressivas. E só a modificação da atividade, seja a adaptação ou a alteração da atividade, mas que ele mantenha um condicionamento cardiovascular, cardiorrespiratório, vão bem e tem grande chance de cura. Não são necessárias, na maioria delas,
tirar a descarga de peso, ou seja, fazer com que, sendo um membro inferior, por exemplo, fazer com que o atleta evite pisar no solo. Não, a maioria delas a gente consegue manter descarga de peso no atleta. Porém, é necessário o controle de carga. E aqui entra um ponto importante da gente conversar e ter contato com diferentes profissionais. Pensando, por exemplo, num fisiologista, se a gente tiver mais estrutura, né? Ou pensando no profissional de educação física, nesse treinador, com o profissional da assessoria esportiva desse nosso paciente que veio até a clínica, né? Isso tudo faz bastante sentido e é importante no tratamento, nesse caso das fraturas de baixo risco. E se a gente pensar nas fraturas de alto risco, elas estão geralmente sujeitas à tração. Então, a gente havia comentado sobre tíbia, né? As pessoas comentaram, colocou a tíbia, é aquela que vem à cabeça quando a gente fala sobre fraturas por estresse. Mas elas estão sujeitas, na maioria das vezes, a forças de tração. E a gente já comentou sobre os ossos longos, a região anterior, pensando na tíbia, região anterior vai ser tracionada, a região posterior vai ser comprimida. Então, se a gente tem uma região mais posterior, ela poderia ser considerada de baixo risco. Mas se a gente ir na cortical anterior, na tíbia, por exemplo, para ilustrar isso, como seria mais fácil a gente quebrar essa caneta, né? Se eu tracioná-la dessa forma, mais fácil a gente quebrar ela aqui no meio. E se for uma tíbia, por exemplo, novamente, se eu ficar virado nessa região anterior, região posterior. Região anterior seriam cargas de tração. Região posterior, cargas de compressão. Então, se pensar a região cortical anterior de tíbia, seria uma fratura de alto risco. Então, a gente tem que estar atento a isso. Essa, para exemplificar uma possibilidade na compreensão, de fato, da fratura de alto risco com essa força de tração. A gente falou também que ela tem uma vascularização diminuída. Então, nesse ponto, a gente tem que ser mais restritivo quanto à descarga de peso. Então, se for em perna, tornozelo e pé, a gente deve, por exemplo, fazer o uso de alguns dispositivos como um RoboFoot, por exemplo. Então, vai utilizar o RoboFoot por tantas semanas, e aí, pensando em consolidação óssea, a gente pensa em pelo menos 4 semanas. Então, de 4 a 6 semanas, e aí vai depender de outros aspectos também, qualidade óssea desse atleta e diversos outros fatores que a gente já comentou, fatores hormonais, nutricionais, enfim. Uma abordagem que a gente pode ter, então, utilizar o RoboFoot, e a gente pode utilizar uma muleta, por exemplo. Uma só, já poderia ser suficiente. Só que se ele não pode ter descarga de peso nenhuma, a gente utiliza 2 e ele não vai ter descarga de peso com aquele membro. Mas e se for, por exemplo, bilateral? Aí a maioria das vezes não tem jeito. A maioria não. Em muitos casos, o atleta vai ter que ficar de cadeira de rodas. Só que isso pode ter um impacto grande, sim, para o atleta. Então, às vezes, evita a utilização de cadeira de rodas por conta disso, né? Esse aspecto biopsicossocial. Nossa, estou andando de cadeira de rodas por conta de uma fratura. Então, às vezes, se evita, mas se for necessário, o atleta tem que ficar de cadeira de rodas. E aqui, só a mudança da carga de treino não vai ser suficiente. Esse atleta a gente vai ter que diminuir drasticamente a demanda durante esse processo de reabilitação. E aqui, pessoal, como que a gente vai falar sobre quais recursos específicos que a gente vai utilizar, tipo de exercício, o que a gente pode intervir utilizando diferentes meios na reabilitação da fratura por estresse? É muito complicado, porque são diferentes regiões, diferentes demandas, então aquilo que eu havia comentado, a gente tem que ter uma abordagem muito individualizada, por isso é difícil a gente dar simplesmente um protocolo de tratamento. Então, pensando em reabilitação, é isso que a gente tem, alguns pontos aí que a gente tem que nos atentar.
E outras possibilidades que tem, suplementação de vitamina B, pensando, e aí quase todas outras modalidades terapêuticas vão envolver alguma relação com cálcio, né? Seja com a produção, seja com a absorção, então suplementação de vitamina D. Talvez, dentre essas outras modalidades, seja aquela com melhores evidências científicas, e aí eu não vou discorrer muito sobre cada uma delas, novamente, porque acredito que outros profissionais de outras formações poderiam entrar em maiores detalhes do que eu, mas ainda assim é importante a gente pontuar isso. Fatores de crescimento, ou alguns preparados que têm fatores ricos de crescimento, porém, ainda não se tem muito consenso quanto a isso. Terapia de suplementação de oxigênio, câmeras hiperbáricas, alto custo, e aí seria não necessariamente para todo tipo de pessoa que teria condição de arcar com isso. Bifosfonados também tem um preço um pouco mais elevado. Hormônio paratiroidiano também tem essa possibilidade, mas não tem tantas evidências. Enfim, basicamente todos eles têm com o intuito aumentar a produção de cálcio, ou aumentar a reabsorção de cálcio e direcioná-lo para o tecido ósseo. Basicamente isso que outras possibilidades terapêuticas têm para o tratamento da fratura por estresse. Se a gente pensar em critérios de retorno ao esporte, mas a gente falou muito pouco da reabilitação especificamente, né? Então a gente deu um panorama geral. Da mesma forma, vai ser o critério de retorno ao esporte. Eu preciso entender o que causou essa fratura por estresse nesse atleta especificamente, para buscar abordagens possíveis para o seu tratamento. Então, é de uma heterogeneidade gigantesca. Então, a gente tem que compreender isso e saber que são multifatoriais. Não é simplesmente, ele está treinando muito, teve uma fratura por estresse. Não. Então, ele teve um baixo descanso, como que está a alimentação, enfim, diversos fatores que a gente já conversou. Mas pensando pontualmente nas fraturas de baixo risco, o que a gente tem na literatura é que um tempo aproximado de retorno ao esporte é de 4 a 17 semanas. Então, aí, pelo menos um mês esse atleta vai ter para retornar ao esporte. Aí, podendo se estender em 4 meses, quanto tempo for necessário. Mas, de maneira geral, próximo a isso, a gente tem em torno de 3 meses. Então, de 11 a 14 semanas. É um tempo considerável para que a gente possa tratar e progredir gradativamente a carga de treino, carga de trabalho com esse atleta. Possibilidades de critérios que a gente pode utilizar no retorno ao esporte. A ausência de dor no local acometido, e aqui é importante porque tecido muscular, por vezes, a gente pode manter o exercício com dor, mas como que vai ser isso? De 0 a 10. Então, se a gente aplicar uma EVO mais básica, que é acessível a todos, esse atleta pode sentir algum desconforto, desde que não passe, não seja uma dor muito exacerbada. Minha dor é 4, é 5. Quem sabe a gente ainda pode manter. Alguns autores trabalham com até 6 de 10, que já é uma dor considerável. Então, entre 4 e no máximo 5, vai ser algo bem palpável para a gente, que a gente pode trabalhar. Mas isso é para tecido muscular. Tecido ósseo, a gente não pode ter dor. Então, eu sinto uma dorzinha nesse exercício. Então, tire esse exercício, tá? Isso é muito importante, porque a gente pode estar prejudicando esse atleta. O atleta não pode deixar de fazer exercício, tem que manter. Isso, para fratura por estresse, a gente tem que estar bem atento quanto a isso. Ausência de sintomas, então, antes eu sentia dor para fazer determinado gesto, por exemplo, um hop test, um salto com uma perna só. Hoje eu já não sinto. Antes, para dar um salto em um caixote, eu sentia dor, agora já não estou sentindo mais. Então, possibilidade de melhora de sintoma. E a ausência de anormalidade no exame de imagem, né? Então, a gente não quer que esse ponto de fratura, a gente espera que ele já esteja consolidado.
já tenha, por exemplo, formação de calo ósseo. Aquilo ali vai ser ótimo para a gente progredir ainda mais durante a reabilitação e já liberar esse atleta para a prática esportiva. Pensando sempre em evolução gradativa. E aqui, sabendo que a maioria dos que estão nos assistindo são profissionais ou estudantes da fisioterapia, aqui, pessoal, profissional de educação física é muito importante para a gente. Né? Então, traz esse profissional para perto da gente, para compreender, para conversar, falar o que a gente fez até então, buscar da parte dele possibilidades que ele considera importante para a gente mensurar no retorno ao esporte dele e trabalhar com outros profissionais. Né? Então, isso eu vou sempre bater nessa tecla, não é à toa que a nossa liga é uma liga multiprofissional. Né? Então, pensando, por exemplo, também, outro aspecto, esse atleta está com receio de voltar. A gente já tem parâmetros físicos, parâmetros clínicos, mas ele ainda tem um receio porque foi traumático no momento que ele teve a lesão, a fratura. Então, um profissional da psicologia pode nos ajudar e muito nesse quesito. Enfim, diversos profissionais vão estar envolvidos nisso. E esse retorno gradual, a partir de 10 a 14 dias, então aí pelo menos próximo de 2 semanas, se ele estiver sem dor, a gente já pode retomar alguns exercícios. E eu acabo falando mais de corrida, porque é o esporte, modalidade esportiva que a gente mais tem estudos, e hoje é a população que eu mais atendo clinicamente. Então, o que eu mais atendo hoje são corredores e triatletas. Então, acaba sendo a experiência que eu tenho mais significativa. Então, a gente pode evoluir com alguns exercícios, iniciando a corrida. Não, qual foi o último treino que você fez? Eu corri, fiz um longo de 18 quilômetros. Tá, então vamos fazer 18 quilômetros. Não é assim. A gente vai dar uma carga gradativa a esse atleta. E aí, a possibilidade, algo em torno de 10% aumento de intensidade, de carga de treinamento por semana. Isso vai variar na literatura, mas 10% é algo razoável para a gente programar o nosso trabalho. Como eu havia comentado, a formação do calo ósseo vai ser importante para a gente progredir na reabilitação e no retorno ao esporte. E, como eu havia comentado, compreender e trazer para a gente toda a equipe envolvida. Se for no alto rendimento, isso já fica um pouco mais fácil. Mas se não for, que vai ser a maioria dos nossos casos, a gente tem que conversar com a assessoria, com os profissionais envolvidos na assessoria desse atleta. Assessoria novamente, porque é muito comum em corrida de rua e no triatlo. Conversar com o médico desse atleta, enfim, e pelo fato também de que onde eu atuo hoje, a gente tem envolvido todos esses profissionais, então fica mais fácil. Mas eu não tenho essa possibilidade. Poxa, você não passa o contato do seu médico, aquele que você foi, seja o ortopedista, seja o médico do esporte? Eu tenho um amigo nutricionista, uma amiga nutricionista, muito bom. Acredito que para você seja interessante, porque eu poderia pontualmente dar alguma orientação, mas recomendação e te dar todo um plano nutricional, é o nutricionista que vai dar isso para você. A gente já está num ponto que você já está muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar nossos atendimentos, enquanto isso você busca um profissional de educação física para auxiliar no seu treinamento. Tudo isso é muito importante, buscando sempre evitar recidivas. A recorrência da fratura é o que a gente menos quer e seriam aí os piores prognósticos. Pensando em possibilidade de prevenção ou gerenciamento, né, desse tipo de lesão, fazer uma avaliação mais completa possível pré-participação, aqueles que têm essa condição de fazer em período de temporada, por exemplo, avaliar o histórico desse atleta, ver o que ele já teve de lesão, fazer um bom controle de carga, pensando em carga interna, como que ele se sente perante aquela demanda, e a carga externa, pensando na demanda em si, né, qual que vai ser a intensidade e o volume de treinamento dele. Isso bem generalista. Se for mulheres, e se for o caso, correção de amenorreia,
Suplementação de cálcio, vitamina D, como eu havia comentado, é uma das outras modalidades, fora a reabilitação fisioterapêutica, que tem bons resultados, um acompanhamento nutricional, com profissionais especializados para isso, adequação de biomecânica e gesto esportivo, analisando o gesto esportivo desse atleta para a demanda específica que ele tem, orientação quanto ao uso de equipamento, seja calçado, seja raquete, se for um tenista, por exemplo, qual que é a tensão que ele está colocando na corda, que tipo de raquete que ele está utilizando. Isso tudo vai ser pontual, mas sempre individualizado. Não dá para a gente falar de maneira tão abrangente assim. Bom, as referências que eu utilizei, agradeço, esse é onde eu mais tenho utilizado como uma forma de divulgação, um pouco de estudo, um pouco de ciência, apesar de ser também um pouco pessoal, que é o meu Instagram. E, novamente, agradeço a oportunidade, muito bom estar sempre contribuindo de alguma forma com a LASE. E agora eu estou aberto a discussões, passei um pouquinho do nosso tempo, mas o que tiver de dúvidas, questionamentos, vamos discutir. Perfeito, Vitor. Muito obrigado pela palestra que você nos apresentou aqui. Eu gostaria de pedir desculpa caso alguém tenha realizado alguma pergunta via chat. Eu estou tendo alguns problemas de conexão aqui durante a palestra e até o Kenji, né, caso a minha conexão fique instável, para que ele assuma a moderação aqui das perguntas ao vivo. Tá? Caso tenha feito alguma pergunta, eu peço, por favor, que repitam aqui no chat para que eu possa transmitir ao Vitor, né, enquanto eu faço a primeira pergunta para ele, vocês têm aí o tempo para realizar os questionamentos de vocês a ele, né, e acho que vocês devem aproveitar, né, esse momento para tirar, né, algumas dúvidas sobre esse tema que é extremamente importante. Muitas vezes ele não é muito bem visto, né, durante a graduação, é um tema que acaba passando um pouco mais rapidamente, pensa-se muito nas questões traumáticas, por alta intensidade e baixa frequência, e os mecanismos das fraturas de estresse, como o Vitor muito bem apresentou, ele tem uma característica invertida, né? Na verdade, envolve forças que não são tão intensas assim, geralmente, não são tão intempestivas, né? Não são tão rápidas, de forma cumulativa ao longo do tempo, né, por sobrecarga de repetição, acabam gerando um mecanismo que favorece a ocorrência de uma lesão no tecido ósseo. Então, ele fez uma apresentação muito boa, muito bem contextualizada. Eu parabenizo ao Vitor pela brilhante explanação. Vitor, eu fui anotando algumas questões aqui ao longo da sua apresentação, que eu considero muito importante. A questão da característica, né, da atividade dependente, acho que você colocou muito bem essa questão, então, a importância do conhecimento da atividade, da demanda envolvida, e aí quando nós falamos de demanda, é automático nós pensarmos nas cargas, os tipos de cargas e os tipos de forças que estão envolvidos na atividade, como você muito bem colocou. Esse assunto, por sua vez, remete à resposta do tecido ósseo ao estresse e a relação de carga e frequência, que também você colocou muito bem, remetendo à lei de Wolff, que é, né, um mecanismo aí clássico, né, que é estudado na compreensão das fraturas por estresse. Por outro lado, você avançou ainda, né, e comentou sobre os fatores de risco extrínsecos e intrínsecos, e dentro, né, desse contexto, dessa rede toda de fatores, um ponto muito importante que vai modular o tratamento é o controle de cargas, é o equilíbrio de cargas, a modulação, né? Nem mais e nem menos, mas sim o necessário para cada momento, né? E aí vem a minha pergunta, né, nesse sentido. Eu não sei se você abordou isso em algum momento da palestra, que eu acabei tendo, né, alguns problemas de conexão e não acompanhei completamente. Você comentou um pouco sobre quais são alguns parâmetros que a literatura aponta para que o profissional tome como orientação para a evolução desse atleta,
pensando no retorno ao esporte. Aí você comentou sobre um retorno gradual, após cerca de duas semanas, aproximadamente, com ausência total de dor. Perfeito, é um critério, né? Até que ele chegue nesse estágio, você comentou sobre um aumento gradativo da carga a esse atleta, ou seja, um controle, uma dosagem sobre isso, na ordem de 10% por semana. Perfeito também. Aí a minha pergunta agora, né, após essa explanação longa, quais seriam os melhores critérios, né, que você entende aí que a literatura traz para nós, para estabelecer a carga inicial de trabalho para esse atleta? Provavelmente isso passa pelo tipo de fratura, passa pelo local da fratura, pelas características metabólicas desse local, se a atividade que ele se aquele local é um local de alto ou baixo risco de lesão, é o tipo de esporte praticado. Então, como é que seria o seu raciocínio, né, no estabelecimento dessa carga inicial de trabalho para esse atleta? O que você leva em consideração? Eu acho que é importante você trazer essa experiência, né, principalmente para quem ainda conhece pouco do assunto, para que eles possam entender o quão complexo é, né, estabelecer algo que, às vezes, ao olhar leigo, parece simples. Quanto de carga vai começar? Vai ser a menor possível. Mas como é isso? Né? Quais são os fatores que o fisioterapeuta vai levar em consideração, junto com outros profissionais, para determinar esse controle de carga inicial, Vitor? Então, eu vou responder contextualizando também com uma experiência que eu tive. Aqui na especialização da Unifesp, por ter uma parceria, um contato muito grande com a EPM, que é a Escola Paulista de Medicina, então um curso de medicina, basicamente. Quando eles têm um evento deles, que é o Intermed, que é os Jogos da Medicina, vão sempre 2 alunos da fisioterapia, da especialização, acompanhá-los durante esses jogos. Então, são próximo de 10 dias de jogos, que a gente vai acompanhar. Quem tem interesse, entra num sorteio, e aí, no caso, eu fui sorteado e fui um dos que acompanhou esses atletas da medicina da Unifesp durante o intermédio do ano passado. Um dos esportes que eu cobri foi o atletismo, e aí em um dia são realizadas todas as provas do atletismo. Por vezes, esses atletas universitários praticam mais de uma modalidade, o que é muito ruim, porque eles têm uma sobrecarga muito grande para uma recuperação que, na maioria das vezes, não é tão boa. Então, a gente tem um plano alimentar que não é interessante, consumo de bebidas alcoólicas e tudo mais. Teve um atleta do atletismo que já estava sentindo dor, agora eu não me recordo exatamente a prova que ele participou, mas era de, se não me engano, 400 metros rasos. Ele, durante a prova, ele caiu no final, nos últimos 100 metros ele caiu no chão, reclamando de muita dor, região entre terço médio e distal de tíbia, ficou chorando, não foi retirado da prova e tudo mais. Esse atleta teve, naquele momento, uma fratura por estresse. Foi só esse momento? Não. A gente já discutiu, então, foi diversos microtraumas naquele chão até que levasse a esse atleta não conseguir continuar a sua prática esportiva. E por que isso foi tão interessante? Porque aqui a gente roda por ambulatórios, então eu estava no rodízio de tornozelo e pé, que é justamente onde as fraturas por estresse mais aparecem. Na semana seguinte, que a gente retornou a São Paulo, que esse jogo foi em São Carlos. Quando a gente retomou, esse atleta foi ao ambulatório e foi diagnosticado, no caso, a fratura por estresse, visível em exame de imagem. E se a gente pensar que a região cortical anterior de tíbia é uma fratura de alto risco, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Foi feita restrição de carga, ele não tinha descarga de peso, então, além de RoboFoot, foi colocado 2 muletas para ele. E aí, um outro ponto importante é que ele vinha, até mesmo pelo fácil acesso, por ser do curso de medicina, vinha tomando um analgésico.
então diminuía a dor, mas não tratava a lesão. Então, ele como estava com uma dor bem maquiada, bem modulada, ele conseguia correr, mas não estava sendo tratada aquela lesão. E acabou que eu atendi esse atleta durante a reabilitação, mas nessa parte inicial. Então, vai ser de acordo com o local da lesão. Então, pensando nessa cortical anterior de tíbia, o quesito é que é a região convexa. Então, a região que não pode ter muita tração. Só que como a gente, voltando aqui ao nosso serviço que eu participava, né, que é o da especialização, a gente faz o rodízio, né? Então, a cada 2 meses, mais ou menos, a gente troca e vai para atende outros pacientes, então eu não pude acompanhá-lo como um todo. Mas o que a gente tem? Com relação a recursos, eletrotermo, fototerapia. A gente não tem, é um serviço público, então a gente não tem muitos recursos eletrotermo à disposição. Pensando em, por exemplo, recursos de ultrassom, então, tudo pensando em reparo tecidual por meio de recursos, né? A gente não tem boas evidências na literatura, tá? Mas uma possibilidade seria ultrassom. Ultrassom, no caso, poderia ser utilizado, pensando em recurso. Laser, não se tem muita, tem uma plausibilidade biológica, mas para evidência em si não tem. E, independendo da fratura, hoje tem utilizado terapia por ondas de choque. Mas para essa região, acredito que não seja o caso, e a gente também nem tinha esse recurso. Então, falando sobre recursos, talvez uma possibilidade seria um TENS, por exemplo, pensando em alívio de dor. Só que até que ponto utilizar um TENS para diminuir a dor é bom? Pensando que a dor vai ser um parâmetro importante para a gente. Se ele não está com uma dor absurda, que está limitando ele, por exemplo, a dormir, eu não utilizaria. Então, deixaria ele ter a dor, se for o caso, para que seja o nosso parâmetro aí. Então, com relação a recursos, é isso. Fora isso, pensando na região da fratura, a gente vai conduzir exercícios conforme cada região. E aí, pensando em exercícios, primeiro, que sejam indolores, então ele não pode sentir dor, e aí progressão de exercício. A gente poderia pensar em exercícios, se fosse o caso de alguém que pudesse ter a descarga de peso, pudesse ficar em pé usando as 2 pernas. Exercícios bipodais, depois exercícios unipodais, então sempre que sejam exercícios indolores, que a gente fosse, por exemplo, para um leg press, que a gente começasse com uma carga mínima, mas que já fosse, por exemplo, uma carga próxima, por exemplo, metade do peso corporal, que seria uma carga que ele já sustenta só por ficar em pé, e a partir daí ir progredindo. Então, de fato, o que de não ter sido muito comentado é pela dificuldade que a gente tem em fazer bons trabalhos com isso. A literatura não é boa, mas como que a gente consegue trazer numa mesma pesquisa, falando um estudo randomizado, com achar só fraturas do navicular naquela mesma região, ou achar só fraturas da tíbia naquela mesma região, e fazer um prognóstico, uma evolução. De fato, é muito difícil falar com relação a isso, mas pensaria em proteção da área e progressão gradativa de exercício. O que a gente utiliza, que eu coloquei em torno de 10%, já seria na fase mais final, né? Pensando na corrida, no ciclismo, na natação, foi mais fácil da gente mensurar isso. Mas nessa fase inicial, seria, por exemplo, uma carga que a gente pudesse utilizar no nosso setor de reabilitação. A gente usa algum aparelho de mecanoterapia para isso? Seria uma possibilidade. Mas se a gente usa alguns exercícios com elástico, por exemplo, existe a possibilidade de se mensurar a carga que está sendo utilizada com exercício de elástico, mas a maioria deles não, né? Então só tem a tensão, o mini band, ou a faixa elástica de cortal é mais fraca, tem menos resistência, a outra tem mais resistência. Então seria alguns parâmetros nesse sentido. Mas pensando em primeiro exercício de maca, que ele não vai ter a descarga do peso corporal como um todo, até exercícios que a gente pudesse
e aumentando, exercícios que vão utilizar de 4 apoios, dependendo da região de fratura, exercícios que ele vai poder utilizar a descarga dos 2 membros, ou, no caso, o treino de marcha, evoluir para o treino de marcha só com uma muleta, depois tira uma muleta só com o RoboFoot, aí depois tira o RoboFoot, a gente faz gestuais de corrida, aí entraria naquilo que a gente comentou, a partir daí, utilizar em torno de 10% de intensidade de treino, já que ele já retomou a corrida. Então, é de fato complexo, né? E eu não sei se tem pontualmente, assim, alguma coisa que você gostaria de colocar, Daniel. Não, Vitor, eu queria ouvir um pouquinho do seu relato, da sua experiência que você teve com o assunto, e como eu perdi uma parte da apresentação, eu não sabia se você havia, né, essa questão inicial, então achei melhor fazer a pergunta para resgatar o assunto. E também... Uma coisa bem pontual, que aí entraria no caso do ser bem específica, né? Como aqui a gente tem só disso, de tornozelo e pé, a gente pensa muito no pé, que foi um dos pontos que eu trabalhei, talvez valha a pena. Pé plano, ele tem mais possibilidades meu pé direito, no caso, se ele é um pé plano, ele absorve mais energia. Então, a gente tende a ter lesões mais voltadas ao pé. Porém, se esse é um pé cavo, ele tende a transmitir mais energia. Então, é mais fácil que a gente tenha fraturas mais proximais ou lesões mais proximais do que distais. Ainda assim, se esse pé é plano, mas ele ainda não é um pé rígido, a gente consegue, com o trabalho de readequação dessa musculatura, perna e pé, fortalecer essa musculatura, deixar ele mais preparado, a gente consegue bons resultados. Só que aí entraria muito específico, sabe? Eu não sei até que ponto que ia ficar muito abstrato. Pensando não necessariamente porque ele tem um pé plano, ele não vai ter nenhuma lesão proximal. A lesão dele foi proximal, ele tinha um pé plano. Então, pode acontecer. Mas pensando no caso dele, possibilidades que possam ter levado ele a ter essa fratura, né? Então, eu pensei em fortalecimento de musculatura intrínseca de planta do pé, e aí a gente vai alguns exercícios específicos, mas gradativo também a esse atleta, tentando melhorar esse arco medial plantar, pensando que isso poderia ser um dos fatores que desencadeou inicialmente a síndrome do estresse pós-medial de tíbia, né, que aí foi progredindo até que se tornou uma fratura por estresse. Perfeito, Vitor. Enquanto eu vou fazer um comentário aqui rápido na sequência, né, eu gostaria de pedir para se alguém tiver, né, alguma outra dúvida, para que use o chat para registrar, né, qual a pergunta. O Bruno acabou de fazer aqui, eu vou só fazer uma pergunta rápida e já passo aqui a pergunta para ele. Aí você já pode responder as duas juntas, Vitor. A minha pergunta inicial é a respeito nessa sua experiência no SET, né, nos casos que você teve a oportunidade de atuar junto à fratura, né, por estresse, na prática, o trabalho multiprofissional aconteceu, né, e aí já aproveitando para fazer a pergunta do Bruno, que parabenizou você também, ele pergunta sobre a termografia, se você verifica se ela tem sido utilizada na prática clínica para acompanhamento das fraturas por estresse, e se é algo científico comprovado em relação a essa técnica de avaliação. Com relação às experiências que eu tive até então, e tenho hoje, na clínica hoje, onde eu trabalho, essa interação entre profissionais é muito grande, e que é uma vantagem que a gente tem, que eu tenho para a minha intervenção, para conduzir o tratamento de quem eu atendo. Isso é muito válido. No SET, que na Unifesp, na verdade, né, que como eu falei, não tem esse vínculo direto hoje. Então, na Unifesp, tem residentes, aí programa de residência, de fato, não especialização, como era o nosso. Residência, medicina esportiva,
ortopedia, e aí a gente tem as subespecialidades, o staff, né, os chefes na parte médica, e a gente tem os nossos supervisores da fisioterapia, cada um em um ambulatório. Então, a gente tem essa interação, porém fica uma interação médica e fisioterapêutica, né? Ginecologia do esporte, alguma orientação mais de nutrólogo tem, mas não é tão ativa, porque são em outros serviços. Então, a medicina esportiva faz muito disso, então a gente tinha muito desse contato também. O que eu acho que pecava, e que por vezes eu senti falta, profissional da educação física, porque a gente não tem ele no setor. Então, se tivesse, poderia auxiliar muito, principalmente nesse retorno ao esporte. Então, esse é um ponto que a gente não tinha. Mas, no mais, na especialização da Unifesp, a gente tinha todo esse contato com outros profissionais. Com relação ao que o Kenji perguntou, não é abordado avaliação por termografia em nenhum desses estudos mais recentes. Então, não li nada a respeito. Teria lógica nisso? Sim. Então, a gente poderia imaginar que seriam locais que tenham aumento de temperatura. Porém, se a gente pensar, e aí só extrapolando, não sei te afirmar, então a resposta é não conheço, não li nada a respeito de uso de termografia em pesquisa. Não sei se clinicamente quem faz uso da termografia, se tem bons resultados, não sei. Mas em pesquisa não tem. E pensando que as fraturas por estresse de alto risco muitas vezes estão em locais com baixo suprimento sanguíneo, talvez a gente não identifique muita coisa, né? Então, vamos pensar, base do quinto metatarso. Como que a gente vai identificar se aquela região específica tem um aumento ou diminuição de temperatura? Acho difícil, né? Mas aí só extrapolando mesmo, tentando expandir esse raciocínio. Nunca li nada relacionado a isso. Ok, Vitor, o Bruno agradece aqui a resposta. Não sei se mais alguém deseja fazer alguma pergunta. Nós não tenho registrado aqui nenhuma. Se alguém fez durante o chat, fique à vontade para comentar e repetir novamente a pergunta aqui no chat. Vitor, eu acredito que você, num centro de excelência, onde você teve a oportunidade de atuar e teve o contato, conseguiu provavelmente conviver com uma situação que não é a realidade de muitos outros locais, que não estão em grandes centros, e não permitem esse trabalho multiprofissional com essa qualidade, com essa característica, que você experimentou. Por isso que eu fiz a minha pergunta, era mais para sentir mesmo, como que um dos principais locais que para nós é referência em traumatologia esportiva e em lesões no esporte, como que essa relação acontecia, Foi por isso que eu fiz essa pergunta, para ter esse relato mesmo de você. Infelizmente, na realidade de outros locais, acredito que grandes capitais talvez tenham essa possibilidade, mas saindo desse meio, fica mais difícil, encontrar essa estrutura. Eu havia comentado, no sentido de que se a gente não tem isso já à disposição, ir atrás, Não vai ser a mesma coisa, não vai estar no setor, mas que a gente possa ir atrás, buscar outros profissionais que entram em contato. Mas é bem o que você comentou. Perfeito, Vitor. Perfeito. Essa minha pergunta foi também para destacar a importância da atuação multiprofissional, frente a esse cenário, que é muito comum em diversas lesões esportivas. Embora um assunto que está sendo abordado por um profissional, por um fisioterapeuta, mas nós reconhecemos a importância e a necessidade da atuação com outros profissionais para o manejo adequado de uma série de condições que não são da alçada fisioterapêutica. Acho que você colocou muito bem isso na sua apresentação. Acho que fica essa mensagem, que não é válida só para esse tipo de lesão, mas é muito comum nós analisarmos dessa forma em diversos outros cenários também. Gostaria de agradecer mais, Vitor,
a sua presença, né, a sua participação conosco aqui. Foi um prazer, né, contar com você. Você, mesmo não estando mais aqui em Uberaba, você é da base, né, você faz parte dessa história, né, ajudou na fundação da Liga, então tem responsabilidade direta nisso, né? Então, nós estamos aqui hoje, né, desenvolvendo essa ação da LASE, em grande parte pelo seu e de outros colegas que naquele momento abraçaram essa causa e fizeram um grande esforço para ativar, né, as atividades dessa liga. Tá? Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez a sua presença e deixar aí a fala para os seus comentários finais. Eu novamente agradeço a oportunidade de estar compartilhando, como eu disse, fico muito feliz de, mesmo não tendo, já não fazendo parte diretamente, poder contribuir de alguma forma, para mim muito gratificante e, em partes, até como uma forma de tentar retribuir um pouco de tudo aquilo que eu tive na base e na UFC como um todo. Né? Então, agradeço novamente você, ao Bruno e a todos os participantes da LASE pela oportunidade e a todos que ficaram até o final da nossa discussão. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Vitor, e já deixamos aqui o convite, né, para todos que ficaram aqui na sala, para você também, se tiver disponibilidade. Na próxima semana, nós continuaremos, né, com os nossos webinários, teremos um formato diferente, será uma mesa online, multiprofissional, abordando um tema que é bastante contemporâneo, né, nós vamos falar sobre transtornos alimentares, ansiedade, depressão, e o papel da atividade física, né, na manutenção de uma rotina saudável em tempos de pandemia. Então, acho que é um tema muito contemporâneo, né, que vem sendo muito destacado nos grandes meios de comunicação, e a LASE também, né, vai fazer o seu papel, tentando trazer conteúdos sobre esse tema, com diferentes profissionais, dando a sua visão e fazendo uma discussão a respeito do seu assunto. Então, já deixo o convite aqui a todos para que, se puderem participar, nos prestigiem na próxima semana, no mesmo horário, 7 horas, e também peço a todos que se ainda não tenham se inscrito, né, que se inscrevam no canal da LASE, né, ativem as notificações e nos acompanhem, né, todos os conteúdos que nós estamos registrando aqui nos webinários, eles farão parte muito em breve desse canal, então ficarão aí com acesso público para atingir públicos maiores. Tá? Então, agradeço mais uma vez aí a presença de todos, a colaboração, né, desejo uma boa noite, fiquem bem em segurança. Até mais. Um abraço, Vitor. Até, obrigado.